A mensagem do Senhor Jesus é a mensagem do Evangelho da Salvação. Então, uma pergunta central que precisamos saber responder é: como eu posso ser salvo? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e nós estamos aqui no programa Impacto, um programa em que nós comentamos algum trecho de uma mensagem, de uma palestra. Hoje nós vamos ver uma aula do Dr. R.C. Sproul a respeito de um dos solas da Reforma, o Sola Fide, e a doutrina da justificação pela fé. Existe algo um tanto curioso a respeito de salvação, porque quando nós olhamos para o que os reformadores criam, né, ali no período da Reforma, o que a igreja cria, eles entendiam que havia uma grande dificuldade a respeito de salvação. A igreja atual, infelizmente, tem uma visão bem diferente da realidade do que a Bíblia nos ensina. Aqui no nosso vídeo nós vamos ver exatamente onde o Sproul começa a falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. And we think back to the Old Testament, to David's rhetorical question, if the Lord would mark iniquities, who would stand? And it's rhetorical because the question is obvious, that the answer is no one. And what Alistair was trying to awaken 21st century Americans to with his message was that promise, that divine promise from the lips of God, that all men will be brought into his judgment and will be judged according to the righteousness of Christ. And those who are found wanting will be sent into the abyss of hell, is a doctrine that the church doesn't believe anymore. Because if it did believe it, it would preach it. And if it did believe it, justification would be just as much a theological issue today as it was in the 16th century. You see, if you're going to understand the upheaval that came about in the 16th century, you have to understand that the church in the 16th century believed in a last judgment. The church in the 16th century believed in the wrath of God. The church in the 16th century believed in the justice of God. And the church in the 16th century believed in hell. That's why at center stage was the question, how can I be saved? Uau, olha só que coisa interessante. Infelizmente, nos dias atuais, existe uma banalização a respeito de salvação. Em muitas igrejas, a doutrina da salvação nem é tão central assim. Justamente porque se perde tudo o que está por trás da salvação. É necessário pensar a salvação porque existe um juízo de Deus que é certo que está por vir. Existe a ira de Deus. A ira de Deus é uma doutrina que é quase esquecida. As pessoas não falam mais sobre isso. Houve um esquecimento da doutrina da justiça de Deus, de como Deus exige princípios perfeitos, retos, requer isso dos homens. Esqueceu-se de se falar sobre o inferno. Então, quando se esquece do peso dessas coisas, salvação não faz mais sentido. Mas quando se retorna a essas coisas, aí está. Como eu posso ser salvo? Porque pense, você é um pecador. Eu também sou. O juízo de Deus está por vir. Ele é um Deus justo que exige de nós uma perfeição que nós nunca cumprimos. Então nós temos um grande problema. Como é que eu posso ser salvo da ira de Deus? Eu preciso pensar no peso dessas coisas para então entender o valor da salvação. Por isso que na Reforma Protestante foi muito debatido, muito discutido sobre a natureza da salvação, ou como um ser pecador pode ser salvo. E aqui nós vemos uma grande dificuldade, porque se você tem esse peso de quem Deus é, salvação é dificílima, ou é impossível, na verdade, né? Como é que você foge da ira de um Deus santo e todo-poderoso, que odeia o pecado, que exige perfeição e que você tem constantemente pecado contra ele? É impossível. Agora ainda existem outras pessoas que pensam que a salvação não é impossível. Na verdade, qualquer pessoa pode ter a salvação com muita facilidade, mas não por causa de algo que é feito para aplacar a ira de Deus, mas é porque se esquece que a salvação é justamente da ira de Deus. E acho que a salvação é por outros motivos um tanto até banais se comparados com a justiça de um Deus santo. O Sproul também comenta sobre isso, olha só. Recently, I've published a book with the simple title, Saved from What? A book that I read or I wrote at the risk of offending the intelligence of anybody out there.
Why would anybody ask the question what we're saved from? Isn't it axiomatic? Isn't it manifest? Isn't it clear that what we're saved from is the wrath of God that is to come? I would think it would be axiomatic, but it's not. People are now saying what I'm saved from are bad habits, addictions, social failure, psychological deficiency, broken relationships, and all the rest. Well, and we are so concerned about the relationships that we have in this world, we don't even worry about the relationship that we have with a just and holy God. But what the Christian faith is about in the first instance is not the restoration of human relationships, although it cares very much about human relationships. In the first instance, it has to do with the repair of our relationship to God. And so at the center is the question, how can a sinner escape the judgment of God? How can a sinner possibly be accepted by God in God's judgment? Como é possível? Esse é o ponto. Porque se eu acho, como ele falou, né, que eu sou salvo dos meus maus hábitos, do meu fracasso social, de minha tristeza, eu chego a pensar que eu posso ser salvo através de um uso de qualquer meio de autoajuda, boa motivação, e infelizmente muitas igrejas têm se moldado a isso, e a pregação não é mais uma pregação do evangelho, mas é uma pregação de autoajuda, de motivação, de exaltação do homem. Então ele realmente acaba sendo salvo, entre aspas, dessa tristeza, às vezes até de maus hábitos, porque ele quer ter uma vida saudável, de fracasso social, então ele se apega à teologia da prosperidade. Mas não é disso que o evangelho fala. O evangelho fala do julgamento e da ira de Deus sobre nós e como eu posso ser salvo disso? Então perceba, ao mesmo tempo que é impossível, ou seja, não há nada que um homem possa fazer para ser salvo da ira de Deus, existe algo que o próprio Deus fez para nos salvar de sua ira. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, e Jesus Cristo carregou sobre si os pecados de todos aqueles que nele iriam crer. E por causa disso, a salvação torna-se possível. E o que eu preciso fazer? Aí vem um aspecto, digamos assim, relativamente fácil, porque Deus não exige de nós obras, Deus não exige de nós muito trabalho para sermos salvos. O que Deus exige de nós é uma coisa somente. E Jesus mesmo nos disse, em João 6, 28 e 29, foi perguntado para Jesus, o que faremos para realizar a obra de Deus? E a resposta do Senhor Jesus foi, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. É isso que Deus exige de você, fé. E fé aqui é o estender da mão para receber a graça da salvação vinda do próprio Deus. Isso é algo maravilhoso e por isso nós podemos dizer, junto com os reformadores, sola fide. E talvez alguns de vocês possam pensar, então eu só preciso crer e não preciso fazer mais nada, eu posso seguir a vida de qualquer jeito? Não é isso. Você precisa apenas crer para ser salvo. Mas uma vez que você é salvo por esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus que fez tudo para nos livrar do pecado que nos destrói, nos deu de volta a dignidade de sermos a imagem de Deus e ainda mais, sermos feitos filhos de Deus. Depois que você entende isso, que isso preenche a sua alma, o próprio Espírito Santo vem habitar em você, certamente sua vida será toda diferente e você há de praticar boas obras, há de ser santificado, há de crescer a imagem de Jesus Cristo. Mas tudo isso começa apenas com a fé. Essa fé que na verdade é até mesmo um dom de Deus, que nos regenera para ter essa disposição. Isso é maravilhoso. Somente a Deus a glória pela salvação dos seus filhos. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Olha, esse vídeo do Sproul, ele é uma parte de uma aula que é do curso Fiel de Liderança, os 5 solas. Se você quiser saber mais sobre o curso Fiel de Liderança, você pode dar uma olhada aqui embaixo na descrição, você vai ver mais informações. É um curso que você pode fazer à distância, pela internet mesmo, na sua casa, e certamente há de trazer muitos benefícios para o seu estudo, para o seu crescimento na fé, porque o Sproul, como você pode perceber um pouco, ele é um excelente professor, conhece de história, conhece teologia, conhece da Bíblia. E louvado seja Deus por homens assim que nos ensinam esses princípios para sermos cada vez mais fortalecidos na caminhada cristã. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, clique aí embaixo dizendo aí que gostou pra gente saber. Comente aqui embaixo também qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você teve à medida que esse vídeo foi passando. E você pode ver ainda sobre cristianismo e leitura lá no meu canal,
Eu sou o George, estou lá no canal Geolê, o link também está aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, beleza? Obrigado por ter assistido, até uma próxima e tchau, tchau!